E se falava de corrupção, né, o que mais se observa nessa gestão, a gente sabe que existe. Quando se tem, inclusive correndo em segredo de justiça, porque o povo não pode ter acesso, uma compra escandalosa da faculdade, da estrutura da faculdade Cisne, por 13 milhões de reais. 13 milhões. Enquanto se tinha uma avaliação no banco de 5 milhões apenas. Enquanto poderia ter sido destinada para uma entidade, uma empresa privada que tinha mantido os empregos, mantido os custos e desenvolver a cidade, qual foi o lucro que se teve em relação a isso? Aí se fala de corrupção, mas o prefeito tinha declarado a declaração que ele fez de renda quando ele foi candidato em 2020, era uma declaração para um médico que tinha 20 anos, ele declarou só 200 e poucos mil reais. Aí a questão dele, não sei como é que ele administrava, 20 anos como profissional só ter isso de renda, além de patrimônio, mas aí o cara constrói a casa dele, né, em 3 terrenos, lá dentro de um condomínio fechado em Quixadá, cada terreno é mais de 100 mil, 130 mil, cada um. Aí é construído isso em um ano. Colocou na declaração de renda agora desse ano que a casa só valia 400 mil. Todo mundo no Quixadá sabe que é muito raro uma casa de 400 mil dentro daquele condomínio. As casas lá são uma média de 1 milhão e meio ou mais do que isso. Então, assim, as pessoas, elas tem muita gente se enganando no Quixadá, né? As pessoas, elas estão silenciadas, muitas com medo até de falar, porque quem fala hoje em Quixadá é perseguido. Fala aqueles que ainda têm, pode bater no peito e dizer, não depende da política. Né? Eu vivo a minha vida profissionalmente independente, né? Mas são poucos que têm coragem. A classe média de Quixadá, classe alta de Quixadá, está toda amordaçada. De que forma? Você tem hoje a maioria das pessoas que poderiam ter essa independência de questionar o que está acontecendo com o município, as pessoas têm os seus filhos, seus sobrinhos, seus parentes, ou que são médicos, ou que são enfermeiros, ou que são dentistas, fisioterapeutas, todos empregados na prefeitura. Não estou dizendo que estão trabalhando, mas que estão empregados. E esse povo se silencia. Então, a classe média de Quixadá hoje, que de alguma forma são beneficiados pelo empreguismo, elas sabem que está havendo coisa errada. Elas sabem que a coisa não está decente, que a cidade não está crescendo, que a cidade não está gerando novos empregos nem novas rendas, mas prefere o silêncio por conta do apadrinhamento político. Né? A população mais carente, aquelas que precisam dos serviços, muitas têm medo de falar porque é complicado. A gente está voltando hoje um momento em Quixadá que a gente não via, talvez nem na época dos coronéis, que era as pessoas elas terem medo de falar, de se expor, porque eu não posso criticar, eu não posso dizer que está havendo um ato errado dentro de uma gestão que é um médico, que é uma família tradicional de Quixadá, que é uma família poderosa, que tem dinheiro. As pessoas têm medo de falar. A gente viu isso nessa campanha, conversando com muitas pessoas. Então, hoje, até a oposição de Quixadá, ela está silenciada. Por quê? Porque a população em si, né, o professor reclama porque está ganhando R$900, R$1.000 por mês, menos de um salário mínimo, mas não fala porque é pouco, mas é o que ele tem para sobreviver. Porque se ele falar, se ele abrir a boca contra a gestão, ele vai perder aquelas 4 horas que ele tem, que é o que dá ainda dignidade a ele. Então não fala o professor, não fala o enfermeiro, não fala, no caso, o fisioterapeuta, porque as pessoas dependem hoje do empreguismo da prefeitura. Às vezes aquela família mais humilde, ela tem uma bolsa de R$400 para a filha ficar como uma cuidadora, para alguém acompanhar a criança dentro de um ônibus escolar. E aquela pessoa está refém por conta de R$400. Tem momentos que você questiona, que você diz assim, mas por que você se cala por conta de R$400? Por que você se cala por conta de R$1.000? Só que é fácil para mim, para você, para quem tem uma certa independência, uma certa autonomia, tem como se manter. Mas para uma mãe de família, para um pai de família, para um jovem, que tudo que tem é aqueles R$400, ou aqueles R$1.000, ou aquele empreguinho ali, questionar, falar, se torna impossível.
né? E as pessoas têm medo. Olha o que aconteceu. A gente tem áudios na época da campanha. Uma determinada gestora dizendo que tinha que usar, né, os serviços prestados, botar todos que queriam os dados dele, para o pessoal atuar no dia da eleição. No dia da eleição como fiscal. Essas pessoas que foram atuar como fiscais, todos eles eram serviços prestados. Mas estavam a serviço de quem? Do prefeito. Aí eu não vou atuar. Não vou atuar, o prefeito é eleito. Essa pessoa ela ia ficar com o emprego dela? Não. E se ela for atuar? Diz, eu vou lá, eu vou estar atuando, mas eu vou votar no outro lado. Não vota, sabe por quê? Porque as pessoas pensam o seguinte, se eu estiver lá, quem está me vendo nunca que vai acreditar que eu votei na oposição. Entendeu? Então o que é que elas fazem? Compra a briga. Você tem áudios de uma gestora dizendo que as pessoas tinham que bater ponto para ir para as caminhadas para os eventos noturnos do gestor, que era candidato. Então, toda a estrutura de gestão foi usada. Essas pessoas que vão, por mais que elas tenham ido com aquela raiva, por mais que elas saibam que elas estavam sendo usadas, estavam lá encabrestadas, que elas tiveram que ir para um processo, elas tiveram que participar ativamente do processo eleitoral, mesmo não tendo o ânimo, o desejo, mas elas foram. Só que quando elas chegavam lá, elas diziam, olha, quem está me vendo da oposição vai dizer, não, ela não vai acreditar que eu vou votar neles. Então eles preferiam manter o voto lá mesmo. Por quê? Lá estavam envolvidos. Mas a liberdade, efetivamente, nós vivenciamos uma eleição, ao meu ver, uma eleição doentia em Quixadá. Uma eleição doentia. Os velhos nomes e sobrenomes da cidade se juntou, né? Eu acho que nós voltamos ao passado, porque as famílias tradicionais da política de Quixadá, alguns até criticaram, teve deputado que não gostou da minha fala, quando eu disse que os filhos dos velhos coronéis da política voltaram, ou querem manter o poder, mas é porque o passado, ele tem que ser revisto mesmo. E as pessoas têm que olhar para o retrovisor do passado e enxergar o que aconteceu. A nossa cidade teve nomes e sobrenomes que se mantiveram no poder por décadas. Por décadas. E a manutenção do poder na época era através de quê? Era através, cada um com seus empregos, que estavam ali o povo debaixo do cabresto. Era as suas indústrias, eram as suas fazendas, e as pessoas estavam sujeitas a votar naquelas pessoas. A política ela era dominada pelo poder financeiro, pela geração dos míseros empregos. Quixadá hoje voltou de novo. Os nomes e sobrenomes hoje são os mesmos que se uniram para continuar com a prefeitura aqui de Quixadá.